Paulistão. O Paulistão começou. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Cada grande do estado de São Paulo tem 3 jogadores de destaque. E você sabe qual deles quem vai brilhar mais? Fique aqui nesse vídeo que a gente vai destrinchar sobre isso daí. Mas antes disso, já deixa seu like para fortalecer o rolê do canal e tamo junto. Salve galera, esse é o canal NBA Arena, eu sou o Maurício e sejam bem-vindos. Pessoal, precisamos falar sobre esse trio monstro de cada time grande do futebol do paulista. Por quê? O Paulistão vai iniciar nesse final de semana e eu vou falar para você, todos os times grandes, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, todos eles têm 3 jogadores de destaque que a gente precisa conversar sobre eles. Quem vai se destacar? Quem vai ser o brabo? Quem vai ser o rei do Paulistão? Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês, deixe seu like, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar notificações de novos vídeos e, sem mais delongas, vamos analisar isso daí porque é o seguinte, muitos deles chegam bem pra caramba, muitos deles chegam em baixa, mas mesmo assim pode se destacar nessa competição, porque o Paulista é gigantesco, tá ligado? E bora pro vídeo. E para dar início, pontapé inicial nesse vídeo aqui, precisamos falar sobre o trio monstro de Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Analisando por números pelo começo, tá ligado? Depois eu vou dar o veredicto, tá ligado? Porque muitos deles, todos eles, podem brilhar nesse Paulistão. E falar uma coisa pra você, pode causar um bom entretenimento? Vai causar um bom entretenimento. Mas vamos aos números. Vamos começar pelo Santos, o trio monstro do Santos. Os caras que chegam pra se destacar nesse Paulistão aí, cara, que pode se destacar nesse Paulistão. Jogadores que, cara, você é louco. Vamos lá. Temos o Rony Rústico, que também já jogou o Paulistão pelo Palmeiras, hoje tá no Santos, foi pro Santos, tá ligado? Em 2025, o Rony ele teve 13 gols e 62 partidas pelo Atlético Mineiro. E também temos o Gabigol, que chegou do Cruzeiro, que teve 13 gols em 49 jogos. E também para completar a cerejinha do bolo, que pra mim esse é craque, gêmeo, tá ligado? Que é o Neymar, e ele fez 11 gols e 28 jogos pelo Santos. E eu vou falar uma coisa pra você. Os números não são tão bons assim, tá ligado? Mas eu vou falar uma coisa pra você. Eles podem se destacar. Pode se destacar muito, 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 tá ligado? Muito, principalmente o Neymar. Cara, eu vou falar pra você. Esse ano é ano de Copa do Mundo. E Neymar tá vindo focado, velho. Eu vou falar pra você. O homem, quando quer, é bravo. Mas vamos aos números do São Paulo. No São Paulo, a gente tem o trio monstro do São Paulo, que é Lucas, o Luciano e Calleri. Mas o Lucas e o Calleri se machucam bastante. Sim, se machucam bastante. Só que quando jogam, quando estão em campo, eles entregam bem pra caramba, tá ligado? E vamos destrinchar isso aqui. Vamos começar pelo Luciano. O Luciano, ele teve, em 56 jogos, ele teve 17 gols. O Lucas, em 13 jogos, ele teve 3 gols. E o Calleri, em 18 jogos, teve 3 gols. Tudo pelo São Paulo. Aí você pode falar, as médias deles são baixas, velho. Mas a maioria deles ficou machucado praticamente, que deu o Calleri. O Calleri só jogou 18 partidas em 2025, tá ligado? E provavelmente pode brilhar aí nesse Paulistão aí, tá ligado? Por quê? É mostrar pra torcida, tem a expectativa que se ele fazer um bom ano, pode ser que seja convocado pra seleção argentina, tá ligado? Pra Copa do Mundo, mas também vamos ver o que pode acontecer, tá ligado? Só não se machucar, mano, que aí pode se aumentar esses números aí. E vamos ao trio do Palmeiras, que é composto pelo Paulinho, pelo Vitor Roque e o Flaco Lopes. Eu confesso pra vocês, é os melhores números que a gente vai ter aqui agora, tá ligado? Porque, o Paulinho, em 16 jogos pelo Palmeiras, no ano passado, ou em 2025, em 16 jogos, ele teve 3 gols. O Vitor Roque, em 2025, em 56 jogos, ele teve 20 gols. E o Flaco Lopes, em 61 jogos, ele fez 25 gols. Até agora é a melhor média, tá ligado? Essa dupla funcionou bem pra caramba no ano passado, que é Vitor Roque e Flaco Lopes, funcionou muito bem e pode causar entretenimento aí. Até agora são os melhores números que a gente teve aqui no Paulistão. E vamos ao trio monstro do Corinthians, que é Memphis Depay, Yuri Alberto e Rodrigo Galo. Vamos começar pelo Memphis Depay.
No ano passado, em 51 jogos, ele teve 12 gols. O Yuri Alberto, em 58 jogos, ele teve 19 gols. E o Garro, ele teve, como ele é meio campista, eu coloquei a participação de gol dele, que foi 9 participações de gol em 38 jogos. Tá bom que você vai falar assim, a média não foi tão alta, poderia ser melhor? Sim. Só que a parada é o seguinte, eu vou falar do caso do Garro. Do Garro, mano, o Garro passou um bom tempo machucado. Aí ele vem pra esse Paulistão, ele vai salvar o Corinthians em algumas partidas, mas ainda é um baita jogador. É um baita jogadoraço, tá ligado? E não pode subestimar jogador bom, tá ligado? Craque, tá ligado? Agora, o caso do Yuri Alberto e do Memphis Depay, mano, o ano do Corinthians foi o ano de ondulação. Tava bem, despencava, fazia umas partidas mal, subia de novo, fazia bem, depois despencava, tá ligado? Era muito constante o Corinthians no ano passado. Mas quando no momentos cruciais, essa dupla, esse trio aqui funcionou bem pra caramba. Foi no Paulistão na Copa do Brasil. Quando precisou, esse trio funcionou bem pra caramba. E eles chegam forte pra esse ano aí, pô. Porque, rapaz, mano, que eles chegam pra defender o título, tá ligado? Ou defender o título, ou talvez entregar eles pra outro rival. Não, tomara que não. Mas é bem provável que eles chegam fortes, tá ligado? E eu vou falar pra você, deixa nos comentários aí o que você achou dos números desses jogadores aí pra gente trocar essa resenha aí. E também, eu vou falar uma coisa pra você. Cara, é bem interessante como esses caras chegam pro Paulistão. Tipo assim, ó, no caso do Garro, que teve a temporada marcada por lesão. O Calheri, o Lucas e o Paulinho. No caso do Paulinho é fogo, mano. O Paulinho, cara. Tipo assim, o Paulinho jogou muito pouco, conseguiu jogar muito pouco o ano passado. É um jogadoraço, o Paulinho, tá ligado? O caso do Calheri, mano. O Calheri, eu não lembro, tipo assim, os jogos que eu vi do São Paulo, eu não lembro do Calheri entrar em campo, cara. O Calheri tava machucado. E é jogadores que podem mudar uma partida, que pode virar uma partida. Que, tipo assim, a única partida que eu vi do Paulinho em campo foi que o Palmeiras estava precisando de um gol. Isso aí foi no Super Mundial. O Palmeiras estava precisando de um gol. E o Paulinho foi lá e cravou, mano. O jogadoraço que ele é, tá ligado? E falar pra você, chegou machucado. Agora, e também o Neymar também, tá ligado? Machucou bastante, tá ligado? Você pode ver que cada jogador dos times grandes tem um jogador que ficou bom tempo da temporada assim, se machucar, tá ligado? Mas eu vou falar uma coisa pra você. Na minha opinião, se for por números, o trio do Palmeiras leva vantagem. Vou falar pra você, Flaco Lopes e Vitor Roque tá muito bem entrosado. Funcionou bem pra caramba no ano passado. Só que se for colocar na teoria, falando assim, vamos ver, no enfrentamento, se for falar por enfrentamento, temos que colocar o Corinthians. Por que o Corinthians? Porque o Corinthians enfrentou todos esses times no ano passado e quando precisou, ganhou de todos, tá ligado? Quando foi em mata-mata, precisou dos atacantes, o atacante funcionou muito bem. Os caras falaram assim, ó, eu tô aqui, tá ligado? E, tipo assim, o Memphis, o Yuri, somente o Yuri, mano. O Yuri Alberto nas decisões, meu Deus do céu, cara, jogou bem pra caramba, cara. Pode ter alguns questionamentos de errar gol, errar chute, essas paradas. Pode ter esse contestamento, só que é o seguinte, é um jogador que ele rende muito, rende pra caramba, mano. E, mano, eu vou falar uma coisa pra você, fica difícil de escolher, tá ligado? Teve o Luciano, que por um bom tempo carregou o São Paulo no ano passado, que muitas vezes ele jogou sozinho, tá ligado? Sem os dois companheiros. Cara, eu não entendo essa idolatria toda pelo Luciano assim no São Paulo, tá ligado? Apesar que jogadores de referência, a gente, tipo assim, a gente não questiona. Cada um tem o seu, escolhe o seu e tamo junto. Mas eu vou falar pra você, eu não posso tirar os méritos dele carregar o São Paulo praticamente o 2025 inteiro, tá ligado? Muito tempo era só Luciano. Mas ele depositar as forças só no Luciano, tá ligado? Eu não posso tirar esse mérito dele aí, porque ele foi bem quebrado pra caramba. E na minha opinião de análise, o meu trio monstro número 1, que eu citei aqui nesse vídeo, pra mim é o Memphis, é o do Corinthians. Por quê? Tá bom que pode ter questionamento? Sim, pode ter questionamento, sim, do trio.
que o ano não foi tão bem, mas tipo assim, tirando a parte da pré-Libertadores, que lá quando foi no jogo de ida não funcionou, no jogo de volta foi bem, só que teve o erro do zagueiro aí, que eu não vou citar o nome, e lascou todo o time. Ele foi um trio que funcionou bem. Porque é o seguinte, tirando a pré e a Sula, nos mata-mata do Paulistão e da Copa do Brasil, esse trio ele funcionou, foi coisa de maluco. Quanto mais precisava desse trio, eles funcionaram bem pra caramba. E pra mim é o trio número 1. O trio número 2 é o trio do Palmeiras, que é o Paulinho, Vitor Roque e Flaco Lopes. Por quê? Mano, os números deles em 2025, tipo assim, tirando o Paulinho, que o Paulinho ficou muito tempo machucado, o trio do Palmeiras é bom pra caramba. O trio do Palmeiras, tá ligado? Proporcionou o Vitor Roque e Flaco Lopes tá muito entrosado. Tá muito entrosado, mano. E pode render muito, mano. Pode render muito, tá ligado? E também, o terceiro trio é o trio do Santos. Por quê? O Neymar é um gênio. Eu não questiono o Neymar. Cara, o Neymar, ele pode estar jogando mal a partida inteira. Pode estar zoando a partida inteira. Cara, com um lance, Neymar com um lance de gênio, ele, muda uma partida, tá ligado? O Gabigol, ele tem que mostrar que ele é monstro. E se tem alguém que sabe se provar que joga muito, é o Gabigol. O Rony Rústico, vou falar pra você, é muito difícil o Rony Rústico. Ele teve um ano questionável no Atlético Mineiro. Sim, teve um ano questionável no Atlético Mineiro. Só que dificilmente o Rony ele joga mal 2 temporadas. Dificilmente. Tipo assim, o cara que você pensa menos dele e ele prova ao contrário, mesmo as limitações dele, é o Rony Rústico, cara. E pode ser o terceiro trio aí que pode fazer um burburinho da hora aí nesse Paulistão. E o quarto é o do São Paulo, tá ligado? Porque o São Paulo, mano, eu vou falar pra você, mano, o que esses jogadores, o Lucas e o Caleri, frequentaram o DM? Pô, mano, sem zoeira, velho. Vou falar pra você, parece que quando o Caleri ou o Lucas saiu do DM, o pessoal do DM falou, até daqui a pouco, porque os caras ficou muito tempo no DM, cara. Como eu falei um pouquinho antes no vídeo, praticamente o Luciano carregava, foi o cara que mais carregou o piano, né? Mas eu quero saber a tua opinião. Qual desses trios você fala assim, não, esse aqui vai destacar, não, esse aqui vai ser os bons, esse aqui vai ser os brabos, esse aqui vai levar o meu time a ser campeão paulista? Deixa aqui nos comentários pra gente trocar uma resenha. É do Corinthians? É do Santos? É do Palmeiras? É do São Paulo? Deixa aqui nos comentários. E se você é torcedor do time e algum time do interior paulista, deixa aqui o trio monstro do seu time, pra gente trocar essa resenha. Mas o meu time não é tão relevante no Paulista. Mesmo assim, deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa resenha aí, porque eu vou falar uma coisa pra você. Pode falar que não, fala assim, meu time tem tanta relevância. Mas vamos lembrar que o Campeonato Paulista é um baita entretenimento, é o melhor estadual do Brasil, isso sem dúvida. Prova disso, o Grêmio Novo Horizontino proporciona jogos brabos, tá ligado? O Mirassol, olha o Mirassol tá na Libertadores, na fase de grupo da Libertadores, tá ligado? Tem times aí que chegam bem brabos pra caramba, Paulistão, Ferroviária, Ituano, tá ligado? Portuguesa, Ponte Preta, tá ligado? E times que a gente tem que ficar de olho, porque é o seguinte, chegam forte, chegam pra desafiar gigantes, e isso é bom, isso é entretenimento, isso é Paulistão. Comentem. E agora eu quero saber a tua opinião. Qual trio é mais forte? Qual é o trio que chega melhor? Qual é o trio que pode erguer esse troféu do Campeonato Paulista? Eu quero saber a tua opinião. Deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa resenha. Antes de terminar esse vídeo aqui, se você chegou até aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar a notificação de novos vídeos e, sem mais delongas, eu vou me despedindo de vocês. Fiquem em paz e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e falou!